E aí, meu jovem, está começando mais um Hopecast, o podcast da Hope Class, da Igreja Central de Vitória. Nós somos jovens adventistas e toda semana aparecemos aqui no podcast para conversar um pouquinho com vocês sobre o nosso guia de estudos. E como eu comentei no último episódio, o nosso guia de estudos passou por uma reformulação e estamos abordando de forma agora um pouco mais profunda o tema desse 13º trimestre, né? Que é o tema do livro de Romanos, né? O livro da Bíblia, o livro de Romanos, escrito por Paulo e enviado aos cristãos que moravam ali em Roma. É interessante que a lição dessa semana, ela vem com o título O Poder do Pecado. E com certeza os nossos amigos convidados aqui têm muito a falar sobre isso. Então já vou chamar eles aqui para se apresentar. Primeiro, começar pelo nosso paraense capixaba aí, nosso querido Leonardo Simon. Como é que você tá, meu querido? E aí, meu amigo Ronald, salve meus consagrados. Tudo bem? Estão aproveitando aí as férias um pouco, né? E realmente, essa profunda e traz aí insights muito bons aí para o nosso bate-papo de hoje. Maravilha, show de bola. Simon que está aí curtindo as nossas praias capixabas. Mas uma outra pessoa que eu vi nas redes sociais que também está curtindo bastante a praia, o nosso querido Tiago. Fala, Tiagão, como é que você tá, meu querido? Opa, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo isso. E, cara, aproveitar um pouquinho as férias depois desse ano tão conturbado, né? Principalmente praia, que é o que a galera tá falando que é menos perigoso. Mas vamos aqui, tem bastante coisa para falar sobre essa semana. A lição tá muito legal, esse novo formato dela, que eu ainda não participei de nenhum podcast aqui depois que mudou esse formato, mas está de verdade muito show. E vamos discutir um pouquinho aqui. Maravilha, e claro, ele, meu companheiro de sempre, que agora habita mais as montanhas do que as praias nesse período de férias. Meu querido Galter, como é que você tá? Alô, meus queridos. Cara, alguns têm o prazer de ir para as praias, outros têm a penitência de capinar nas montanhas. A gente segue aí, eu sonho com a praia, não sei qual é a de vocês. Mas aí, cara, segunda edição do ano, outro tema aí muito importante, para mim, pelo menos pessoalmente falando, e vamos ter aqui uma conversa muito boa, tenho certeza disso, como sempre é. Vamos embora. Show de bola, muito bacana ter vocês aqui e para discutir junto com a galera que está ouvindo a gente esse tema que é tão complexo, né? O poder do pecado. Olha só, a gente traz aqui a ideia de que o pecado é algo realmente extremamente poderoso, né? E que nós precisamos ter muito cuidado. O capítulo do livro de Romanos que nós vamos acompanhar durante essa semana, né? Fica lá no capítulo 2, o verso que vai de 1 a 3 e também o verso 20. Né? E eu achei muito interessante esses capítulos porque fala justamente sobre o pecado, mas também fala sobre o pecador. E é curioso como Paulo ele começa falando primeiro dos gregos, né? Começa falando, os gregos são assim, os gregos fazem isso, e começa a fazer uma crítica forte à cultura grega. E aí os judeus, né, acredito eu, judeus não, os cristãos, acredito eu, lendo aquilo ali, lendo aquela crítica, devem realmente falar, não, isso é verdade, devem concordar. Só que aí Paulo faz uma reviravolta, né? Ele depois começa a fazer uma crítica a nós cristãos e também aos judeus, e fazem uma crítica, uma autocrítica, porque afinal de contas ele se encontra no meio dessa galera aí. Ele também começa a falar, olha, vocês cometem esse pecado, não é dessa forma que Jesus gostaria que vocês se comportassem, etc, etc. E isso surgiu, foi retratado aqui numa ilustração muito bacana que você que está no YouTube consegue ver aí na nossa thumb, e você que está no podcast também consegue ver na nossa thumb, que é essa tirinha que vem aí no dia de sábado na nossa lição da Escola Sabatina, no nosso guia de estudos, né? No primeiro quadrinho nós temos aí duas plaquinhas, né? O sujo e o mal lavado, cada um apontando para uma direção. No segundo quadrinho nós temos encontro de duas pessoas ali, né? Meio que uma desdenhando da outra, né? Com um rosto meio assim, não de muitos amigos. E no terceiro e último quadrinho tem uma frase escrita, enfim, a hipocrisia, né? É uma frase aí que nós já conhecemos na internet, que roda aí alguns memes,
Bom, eu achei muito interessante essa tirinha, né, que fala do sujo e do mal lavado, principalmente pelos termos que são utilizados, que são termos muito antigos. Pelo menos minha avó falava esse negócio, que o sujo, isso aí é o sujo falando do mal lavado, né? A minha avó costumava falar isso com o pessoal lá de casa. E aí eu quero perguntar para o nosso querido Simon. Simon, meu querido, o que você entende como o sujo e o mal lavado? O que você entendeu dessa tirinha aí? Existe diferença do sujo para o mal lavado? Diz aí pra gente, você que é especialista aí, um jornalista, né, especialista aí na linguagem dos jovens. Diga aí, meu querido Simon. Eu achei interessante essa tirinha porque uniu duas gerações muito distintas, né? A dos antigos, ao falar sujo, mal lavado, e da galera mais nova. Inclusive, é uma piada interna do nosso grupo também, de um grupo que eu tenho de amigos, a gente sempre reproduz. Só que ao invés de falar, enfim, a hipocrisia, a gente fala, enfim, a hipocrisia, que é para dar mais substância, né? E popularizar mesmo esse meme. No pessoal que eu conheço, a gente fala assim, a gente não, né? Que eu não falo, não, mas o pessoal gosta de falar assim, enfim, o hipopótamo. Muito bom, enfim, o que a gente puder fazer para popularizar esse meme que é tão real, a gente faz. Mas olha, eu vou falar para vocês que aí é que tá, né? Quando eu estava meditando sobre essa parte do nosso guia de estudos, uma palavra veio muito forte na minha mente, que é o autoconhecimento. Eu acho que quando falta para a gente o autoconhecimento da nossa real condição, a gente cai nessa problemática, né, levantada por essa tirinha. E é justamente isso que, nesse contexto, nós estamos estudando, essa discussão que vem à tona. Porque você fala, você aponta, você julga e esquece que você está na mesma condição. Então, às vezes, como e a gente vai ver mais para frente, uma maneira de você não se enxergar ou talvez passar por alto os seus erros, as suas limitações, você então passa a apontar para o outro. Então, isso é uma falha no autoconhecimento. E olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Tem uma série chamada Dark, eu acho que eu já falei dessa série aqui, e tem um momento da série que ela fala assim, que é muito delicado a gente se confrontar com as pessoas que se parecem com a gente. Nos incomoda ser confrontados com pessoas que parecem com a gente. Os parecidos nos confrontam, nos tiram da nossa zona de conforto. E isso é um pouco do que a gente tem que refletir. Talvez a gente queira ser diferente e tente falar do sujo, mas a gente esquece que a gente é igual sendo mal lavado. O que eu achei interessante, se a gente for buscar, né, o significado real das duas palavras, o mal lavado, ele não é um sujo em si. Ele é alguém que acha que está limpo, mas ele está muito mal lavado. Boa. Né? E aí eu acho que a pessoa, geralmente, eu acho que existem muito mais mal lavados por aí, né? E arrisco dizer também que existem muitos mal lavados dentro da igreja cristã que acham que está limpo, mas está muito mal lavado, né? E fica apontando aí o dedo, né? E criticando aqueles que estão sujos, né? Aqueles que estão contaminados aí. E essa sensação de se sentir superior, ela é uma sensação assim muito característica do ser humano, né? A lição aborda também um pouco falando sobre isso. E aí eu queria aproveitar para perguntar para o Tiago se ele já se sentiu superior a alguém e o que a gente deve fazer quando esse tipo de sensação vem à nossa cabeça, nós cristãos. O que nós devemos fazer quando a gente se sente superior a alguém? Cara, essa pergunta é profunda, tá? Porque isso é um negócio que, até abrindo um pouco para vocês, um pouco do meu íntimo, mas eu tenho muito uma discussão comigo mesmo por causa disso. Porque muitas vezes eu sou preconceituoso, na literalidade da palavra. Às vezes com gostos musicais, às vezes com gostos, não sei, por filme, às vezes por certos comportamentos que eu acho ruins ou piores. E isso é uma luta que eu tenho comigo mesmo, porque não é a maneira certa de se ver as coisas.
não é a maneira bíblica de se ver as coisas. Principalmente, uma das coisas que eu tento manter muito em mente quando isso passa pela minha cabeça é a questão da gente não ter o direito de julgar os outros. E pelo menos a minha ferramenta para tentar contrariar quando isso acontece comigo mesmo é lembrar dos meus erros. É lembrar dos meus erros, principalmente porque eu sei que, eu pelo menos imagino, mas eu penso que as outras pessoas não têm esses mesmos erros que eu. Então, do mesmo jeito que ninguém, pelo menos eu não imagino que ninguém fique olhando para mim e pensando nas coisas que eu faço de errado, eu também não tenho o direito de olhar para os outros e dizer que o que eles fazem é errado. Só que, cara, é uma coisa complicada. E a gente não combinou nada, Ronald, mas essa pergunta que você me fez foi muito profunda e, em especial para mim, pelo menos eu senti muito profunda. Porque é de fato uma coisa que é uma luta, cara. É complicado isso. Não é uma coisa simples da gente pensar. Mas eu acho que a melhor forma da gente trabalhar isso é tentando trabalhar a nossa humildade, de reconhecer que a gente não tem a capacidade de julgar os outros. Eu acho que esse é o grande ponto. Me permite, Ronald, falar agora. Tem um comentário da lição que diz que é impossível para uma mente sã não produzir nenhum tipo de julgamento. Ou seja, conversa diretamente com aquele verso em que que nos diz que nós fomos concebidos em pecado. Então, o pecado está na gente, né? Então, logo o julgamento também está intrínseco. E eu lembro de uma história que responde essa pergunta do Ronald e complementa a fala do Tiago, muito interessante. Estava eu na sala de aula, no ensino fundamental. Olha essa, Ronald, você que é professor. Aí o professor falou assim, gente, nós vamos fazer... E eu era do tipo de pessoa que eu era grupo, eu gostava do meu grupo, e o meu grupo tinha que ser o melhor grupo da turma. Me julguem, mas eu era assim. Hashtag enfia hipocrisia. Aí o que acontece? A professora falou, vamos dividir em grupo. E era aula de educação artística. E nós tínhamos que criar uma peça com fantoches sobre o folclore paraense. Nós tínhamos que escolher um folclore, uma história paraense e fazer uma apresentação. E aí, na mesma hora, vocês que já estiveram numa sala de aula sabem como começam os grupos, e aí, então, meu não vai comigo, então, pá. Nessa divisão de grupo, o que aconteceu? Ficou faltando um menino. Ficou faltando um rapaz que costumava sentar no fundo, e não na frente. E aí a professora falou, fulano, você vai ficar na sala, não, no grupo do Léo, no grupo do Simon. Eu falei assim, não, negativo, não vai, porque eu, enfim, tenho o meu grupo, só os melhores estão comigo. Não, claro que eu não externalizei isso, mas brinquei na sala de aula, né? E aí a professora falou assim, Simon, quem manda sou eu, tá? E ele vai estar no seu grupo. E aí eu lembro que eu fiquei com um ranço, não conseguia conter a expressão. Ele chegou no grupo, primeira reunião, fomos fazer lá. Gente, vamos lá, precisamos definir algumas coisas, eu, como sempre, liderando a equipe ali. Ele me levanta a mão. Alguém tem alguma coisa para falar? Ele levanta a mão. Falei, não tô acreditando. Eu não acredito nisso. Humilhante, já chega depois e ainda quer sentar na janela. Não é possível. E aí, como era um grupo democrático, eu engoli o meu ranço e falei, tá bom, fulano, pode falar. Ele falou assim, então, a minha tia confecciona fantoches e ela pode confeccionar pra gente. Gente, eu nem preciso dizer que nós tivemos os melhores fantoches da escola e foi tão bem produzido que a gente começou a apresentar para outras turmas, o que não estava previsto. E aquilo, gente, me confrontou de uma maneira. Você pode dizer assim, no dia seguinte o Simon não julgava mais. Não foi assim. Mas até hoje, mais de 10, 15 anos, possivelmente mais ou menos depois, essa história ainda me impacta. Então, o processo, e a lição traz isso, de transformação, ele é um processo de uma vida. E a gente não sabe quando ele começa, a gente não sabe como ele se desenrola e nem como ele termina. Porque o espírito é como o vento, a gente não vê ele se movimentando.
ele apenas, né, ele apenas acontece. E é assim que é o nosso processo, né, do julgamento. Hoje a gente julga de um jeito, só que aí a gente é confrontado muitas vezes com o estudo da palavra, com a ação do Espírito Santo, com o conhecimento que a gente vai adquirindo, com a nossa visão de mundo. E aí, de repente, em algum momento, não é que a gente vai deixar de julgar, porque, como eu falei anteriormente, nenhuma mente sã é isenta de julgamento, mas a gente começa a ponderar sobre os nossos atos. E essa ponderação nos leva ao arrependimento, que é um tópico da lição muito interessante que a gente vai, né, ter tempo aqui para debater. Cara, eu só achei o comentário extremamente pertinente. Essa questão de porradas que a gente toma por julgar também é muito bom, porque de fato elas acontecem frequentemente, cara. Quando você cria esses preconceitos, e principalmente quando você passa perto de externá-los, assim. Quando você tem eles quebrados, eles se tornam uma marcas dentro de você para te ajudar a não fazer essas coisas de novo. Eu achei a história muito boa, inclusive. Eu acho que essa história do fantoche vai assombrar todos os nossos ouvintes aí. Toda vez que a gente julgar alguém, vamos pensar na palavra fantoche e automaticamente a gente já vai lembrar aí, né, que julgamentos não são bem-vindos dessa forma. Bom, eu achei bem interessante isso que vocês comentaram, tanto o Thiago quanto o Simon, porque a lição de segunda-feira, que vem falando sobre compreenda, né, falando melhor do que você, ela inicia dizendo o seguinte, eu achei isso fantástico, isso me chamou bastante atenção. Todos os seres humanos têm pensamentos conflitantes que às vezes acusam ou desculpam o seu comportamento. Isso está lá em Romanos 2,15, né? Mas aí a lição vem e diz o seguinte, jogar a culpa no outro é a maneira mais comum de nos fazer sentir confortáveis quando a consciência acusa. E eu acredito, assim, talvez nessa história do Simon aí, talvez tenha passado pela cabeça dele assim, esse cara aí ficou sem grupo porque ele senta lá atrás, ele não, né, não se manifesta nas aulas, não faz nada mesmo. Socializa, não está no nosso É a culpa grupo, dele, então, né? E aí eu achei muito interessante porque vem trazendo aqui também as questões ligadas ao Éden, né? Que a gente encontra lá no Gênesis. As desculpas mais esfarrapadas estão no início da sociedade. O ser humano já começou com a desculpa esfarrapada, né? Hoje em dia a nossa desculpa esfarrapada é o ônibus atrasou, o celular não despertou. Mas antigamente, lá no Gênesis, né, lá no Éden, quando Deus falou com Adão e Eva, vocês comeram do fruto, né? Aí o Adão fala, não, eu comi porque a mulher que o Senhor me deu, que me deu esse fruto aí eu comi. E aí Adão ainda tenta jogar essa culpa para Deus, né? Tipo, a mulher que você criou, né? Que me deu essa fruta. E aí Eva já joga para a serpente, né? Falou, não, a serpente que falou que eu podia comer, né? Ninguém assume esses erros, né? Ninguém assume esses erros, esses pecados que acontecem. Eu queria aproveitar e perguntar para o Galter, que está caladinho aí, né? Se, assim, por que é mais fácil a gente culpar o outro ao invés de a gente assumir esses pecados, ao invés de a gente assumir que nós não somos, né? Que nós julgamos sem saber ou que o pecado ele acaba sendo acaba aparecendo mais na nossa vida, né? Por que é mais fácil para a gente colocar a culpa em outra pessoa do que assumir os nossos próprios BOs aí, Gal? Cara, eu tenho para mim que a humanidade em si, e isso obviamente eu estou inserido nesse meio aí, ela é amaldiçoada com algumas várias características horríveis, mas é o que a gente chama aí da natureza humana. E uma dessas características eu acredito que seja esse esforço, essa luta em não sofrer as consequências por aquilo que a gente faz. Né? Foi os exemplos que você citou aí, Ronald. Já no início do mundo, já tem lá você fez isso? Não, mas eu fiz, mas por causa disso aqui. Né? Eu fiz, mas quem me deu foi essa pessoa. Né? Então, o ser humano não consegue fazer
esse exercício de, tudo bem, eu fiz algo, esse algo gerou algum dano, alguma perda ou algo do tipo, eu sou diretamente responsável por reparar isso. E isso eu falo também, infelizmente, por mim. Eu, obviamente, não que eu tenha feito, mas quem é que vai, por exemplo, colar numa prova, entregar a prova para o professor e falar, professor, eu colei na prova. Se você quiser pegar minha nota aí, pode fazer o que você quiser, não sei o quê. Ou quem é que vai cometer um roubo, um assalto e imediatamente ir na delegacia e se entregar, ó, eu roubei isso aqui e tal, eu sei que não é certo, mas eu fiz. Então, essa técnica aí, que eu acredito que seja até algo que a gente faça já inconscientemente, assim, como se fosse completamente natural, de colocar, imputar sobre outro uma culpa por algo que eu mesmo tenha feito, a gente vê, cara, casos absurdos, como, por exemplo, triste, eu fico triste quando eu penso num exemplo desse, como num caso de estupro, um estuprador dizer assim, não, mas ela estava vestida assim, né? Ah, eu fui provocado. Não, a culpa não é minha, eu fiz, mas, enfim, em outros vários casos. E isso, aí como eu falei, cara, tem essas características humanas aí, uma delas é essa fuga da culpa, da pena de pagar pelo que fez, e é um exercício, cara, muito difícil de você lutar contra isso. Eu tenho que ter na minha cabeça, cara, um esforço, é literalmente um esforço, de que se eu fiz algo de errado, eu tenho que dar um jeito de consertar isso, independente do mal que eu causei. Se foi um mal pequeno, se foi um mal exorbitante, se foi um mal pequeno, geralmente a gente pensa, né? Ah, não, mas não causou nada demais aqui, tem problema não, vou deixar passar. E se foi algo com proporções absurdas, você quer fugir justamente para não pagar também por proporções absurdas. Então, a gente tem que fazer um esforço, literalmente. E aí, cara, voltando na pergunta que você fez para o Thiago, mano, é algo também que é muito interessante a gente pensar. Outra característica humana aí que a gente tem que a lição dá mais foco é essa questão desse julgamento, né? E aí a lição trata aí de ostentação, tanto étnica, social, religiosa e tal, não sei o quê. Então, a gente meio que se coloca, e assim, literalmente, essa é a construção, né, da frase. Nós nos colocamos, como se a gente tivesse todo esse poder e essa força e tal, para nos colocarmos numa posição acima de outro. E isso é muito interessante, porque nós acabamos nos esquecendo de que a gente não tem diferença com ninguém, cara. Se a gente for levar para o âmbito de Cristo e tal, realmente o nosso lugar na vida e no universo, cara, eu tô no mesmo lugar, na mesma posição, no mesmo banco de réu do que qualquer outra pessoa que já pisou nessa terra. Seja essa pessoa o Papa aqui, um de nós quatro aqui, ou, sei lá, Hitler, não sei, Mao Tse Tung, um assassino, um corrupto, eu estou nesse mesmo lugar. Tudo que eu faço vai ser analisado. Não é porque eu não cometo um crime que para nós, ou uma atitude, né, que para nós é algo hediondo, é algo repugnante, porque aqui as nossas leis humanas, e aí o nosso homem da lei está aí para reforçar o assunto, as nossas leis humanas têm peso. Se eu cometo um ato que para a visão humana é menos pior do que um outro ato, eu vou também pagar menos do que eu pagaria por outro ato. Agora, para Deus não existe pecados, né, diferentes, pesos de pecados diferentes, valores de pecados diferentes. Eu pequei e eu vou pecar da mesma forma que todos os outros habitantes desse planeta Terra. Então, a gente às vezes esquece que a gente está nesse lugar, porque o que eu vejo muito é que, óbvio, a gente está numa igreja, a gente está numa filosofia de vida aí de que nós seguimos a verdade. Então, muitas pessoas meio que pegam essa premissa, né? Nós seguimos a verdade, e criam essa outra premissa menor, logo, aquele que não está do meu lado está errado.
E aí chega num resultado absurdo de que se eu tenho a verdade e a pessoa não está do meu lado, eu posso julgar essa pessoa da forma como eu imagino que as coisas são. Cara, isso é absurdo. Isso eu falo, né? O Ronald perguntou aí se o Thiago já fez, eu levei para mim também. Eu fico triste porque eu já fiz e eu posso inclusive fazer hoje em dia sem eu nem perceber. Às vezes porque uma pessoa faz uma coisa que eu não sou fã de forma alguma, e aí eu penso, olha só que legal, né, que tal, não sei o quê. E eu esqueço completamente que eu já posso ter feito algo nesse sentido, que eu posso vir a fazer algo nesse sentido, e que da mesma forma como eu estou julgando, e aí tá lá no meio da lição lá, para que eu também não seja julgado, mas não é só por isso, não é para tirar o meu da reta aí, como a gente costuma falar, né? É porque a gente tem que ter essa ciência de que nós não temos um menor direito de nos colocarmos nessa posição, né, não, Simon? Pois é, eu também, assim como você, Galter, eu fui criado muito sobre essas barreiras, entendeu? De nós contra o mundo. Porque o mundo, e a gente precisa se preservar desse mundo, e aí a gente vai criando umas barreiras que nos colocam num pedestal de superioridade. E eu confesso que hoje em dia esse discurso me incomoda um pouco, né? De você segregar, sabe? E você, enfim, mostrar o que o outro, porque você faz determinadas coisas. Isso tem muito a ver, gente, se a gente pensar com a nossa cultura vigente. Nós temos uma cultura capitalista onde a meritocracia dita muito, né? Para você chegar em algum lugar, você precisa ser merecedor daquilo. E todo mundo tem que lutar por si mesmo para chegar em determinado lugar. Então, a gente não é acostumado a ganhar nada. A gente conquista as coisas. É com o nosso suor, é com o nosso trabalho. Quando alguém te dá alguma coisa, você fica desconfiado. Sua primeira reação é: não, obrigado, não quero. Não, mas eu estou te oferecendo. Você entende? A gente tem uma cultura, a gente tem um histórico, e a própria Bíblia diz. E aí o Ronald fez a pergunta, por que às vezes a gente, né, não tem essa facilidade de aceitar a culpa? Porque, na verdade, o pecado, o erro, é algo estranho para a gente. Entendeu? O erro não é uma coisa que foi criado com a gente. Ele é um intruso que veio por conta, enfim, do engano ali da serpente e tal. E a nossa primeira reação a esse agente estranho foi tipo assim: não, peraí, não fui eu. Então, sabe, porque aquilo não fazia parte da nossa natureza, como não faz até hoje. Acontece que hoje nós já estamos aí há 6.000 anos de pecado. Então, talvez hoje o pecado já esteja mais familiarizado, a gente já esteja mais familiarizado. Só que aí é por isso que a lição ela vai resgatar o trabalho, então, de Cristo, né, em nos convencer desse pecado. Porque se antigamente isso era algo estranho, em alguns momentos a gente percebe mesmo que o pecado é algo estranho, porque a lição coloca, por exemplo, talvez o estuprador vai falar: pelo menos eu não sou pedófilo. E o pedófilo vai falar: não, pelo menos eu não sou alcoólatra. E o alcoólatra vai falar: não, pelo menos eu não sou racista. E assim por diante, fazendo ali uma sucessão, você entende? Então eu percebo dentro desse contexto que a lição ela traz Jesus como juiz, um justo juiz, e isso é muito importante porque a pessoa que julga, ela tem que ser isenta. A pessoa, para julgar, ela precisa ter isenção. Ela não pode ter erro. Ela tem que ser imparcial. Essa é a discussão milenar do jornalismo. Existe imparcialidade no jornalismo? Como é que vai existir imparcialidade no ser humano, gente? Não existe. Por isso, quem nos julga é Cristo. Porque nele reside, ele tem autoridade. Ele está em condição de nos julgar sabiamente e de maneira imparcial. Então eu percebo que a gente tem essa cultura,
anos de pecado, a gente já percebe que a gente está familiarizado, embora em alguns momentos a gente perceba que o erro não faz parte da gente, quando a gente não quer assumi-los. Quando a gente não quer assumi-lo, a gente percebe que, na verdade, a gente cai em si e é confrontado com a realidade que aquilo não deveria ter partido da gente. E a gente também precisa, no final das contas, pensar que para julgarmos nós deveríamos ser juízes. Nós não somos. E nós não estamos em condição de fazer esse julgamento, né? É por isso que não faz sentido a gente querer fazer essa condenação na nossa cabeça, assim, ou sei lá, impor algum tipo de resultado na vida de uma pessoa, porque exatamente isso aí, sabe? Jesus morreu por mim e por todos, não é só por mim, ele morreu por outra pessoa também, portanto, não vai caber a mim nada, nada. O que cabe a mim é, não sei, acho que no mínimo desejar que essas pessoas, em um momento de sua vida, realizem aquilo que elas estão fazendo, as possíveis consequências disso, e que, né, pelo que é bom, mudem o seu comportamento. Eu estava até falando com o Thiago esses dias, cara, essa lição é bem interessante aí, por causa do assunto, sobre pessoas e atitudes. E aí, justamente isso, sobre, cara, eu acho que, assim, uma coisa que eu vou ter dificuldade de largar é com relação a atitudes propositalmente ruins, onde o ser humano ele pensa, ele premedita, ele sabe o que ele está fazendo, os resultados que o que ele está fazendo podem causar sobre alguém, sobre tal, não sei o quê, e ele mesmo assim decide fazer. Se isso for para o lado ruim, então eu realmente vou ter uma dificuldade em aceitar aquilo que essa pessoa está fazendo. Agora, é um assunto muito complicado, cara. Eu passo a bola aí. Vocês já pararam para pensar que nós precisamos, eu vou usar a palavra julgar, generalizando o termo, não literalmente julgar como Deus vai nos julgar, mas nós precisamos julgar as pessoas até para saber como que a gente pode abordar elas, porque Deus fala que nós precisamos chegar a todas as pessoas e levar o evangelho a todas as pessoas. Consequentemente, a gente precisa fazer julgamento sobre qual é a melhor maneira e tudo mais. Eu acho que o grande problema do julgamento está quando ele não vem baseado no amor. Quando a gente julga os outros, não baseado em querer o melhor para eles, mas sim querer o melhor para nós. Porque quando o nosso julgamento é baseado no amor, se a gente acha que a outra pessoa está errada, a primeira coisa que a gente tenta fazer não é mudar ela, é compreender por que ela está fazendo aquilo e reavaliar se ela está errada ou está certa. O que nós costumamos fazer como seres humanos é julgar as outras pessoas com base nas nossas prioridades e nos nossos conceitos e aí sim emitir um juízo de valor normalmente deteriorando o conceito da outra pessoa. Eu acho que o grande problema é a base do nosso julgamento. Isso é muito importante, Thiago, porque no final das contas, a gente também não pode descartar, né? A gente não pode cair em nenhum dos dois extremos, então, de tipo assim, então eu vou, pá, né? Exatamente, exatamente. Mas a lição, ela traz de maneira muito espetacular a definição. No final das contas, você não vai ser medido pelo que você fez ou deixou de fazer, pelas obras, ou pela lei, ou pela... No final das contas, você vai ser analisado pela direção que você tomou. Se você é a trajetória inteira que conta, e normalmente a gente costuma olhar um recorte, mas no final das contas o que vai contar é se eu dei meia volta e com o coração arrependido, e aí traz, e a gente conversou um pouco antes de começar o podcast, sobre a questão do muitas vezes, o pecado ser algo deliberado, coisas que eu tenho consciência, pratico e tal. Agora eu penso que esse é um desafio, mas o julgamento ele é importante, e aí entra o que o Thiago falou quando ele é baseado no amor. A gente tem a história, por exemplo, lá no texto de comunidade, a parte de comunidade, que é a última página, que ele fala sobre um homem que foi às Ilhas Fiji e percebeu lá que um homem custava ali, custava menos que uma vaca, por exemplo.
E aí, depois de muitos anos, ele voltou lá e descobriu que os comércios de seres humanos estava proibido. E isso tinha relação direta com porque lá se ergueram cerca de 1.200 capelas cristãs no local. O cristianismo, ele não vai ser isento de julgamento, mas o julgamento dele precisa proporcionar dignidade a outro ser humano. O problema é quando o julgamento inferioriza o outro indivíduo. Não é isso. A gente precisa julgar para elevar a condição do ser humano, para que a misericórdia seja o padrão do nosso julgamento. E eu nunca vou esquecer, se eu tiver que escolher entre a justiça e a misericórdia, vai pela misericórdia. A misericórdia, ela precisa ser o padrão do nosso julgamento, porque ela vai elevar a condição do ser humano. E aí é por isso que eu te falo, né, que eu falo para vocês que esse é um processo de uma vida. E no final das contas, nós seremos julgados pela trajetória que nós escolhemos seguir. Se nessa trajetória nós escolhemos, ao invés de usar o julgamento como uma estratégia de inferioridade, nós demos meia volta, movidos pelo Espírito Santo, para o quê? Para poder elevar a dignidade do outro ser humano por meio do nosso julgamento. Depois desse papo assim, sobre essa questão do julgamento, eu acredito assim, que o julgamento ele deveria ser o lugar certo ali, é bem difícil, mas o lugar certo ali entre esse extremo, que é o julgamento onde Deus é realmente o juiz, onde as pessoas tomam essa posição, e aí, se você não é como eu, você não merece, você é isso, como o Simon falou, você é menos do que eu sou melhor do que você, eu sou, enfim. E o outro extremo, onde tudo é relativizado, onde não tem problema o que você faz, porque nada é errado, nada é certo, a vida é isso e tal, enfim, eu acho que é um samba, é uma dança muito louca, assim, de você pensar entre esses dois termos aí. Tem uma frase uma vez que eu vi que dizia assim, que as nossas obras, elas não vão servir para nos salvar, mas elas vão revelar o quanto nós estamos interessados nessa salvação. E é justamente isso. É impossível um coração inclinado às coisas de Deus, inclinado a entender mais sobre qual o caráter de Deus, enfim, se parecer com Jesus, e ele não começar de maneira espontânea. De repente, aquilo que não me incomodava passa de alguma forma a me incomodar. Antigamente, eu era uma pessoa que eu falava, dava, pá, e até hoje eu tenho um pouco dessa personalidade. A pessoa falou, eu já cortei a pessoa. Mas antigamente isso era normal. Eu falava assim, eu nasci assim, eu sou assim, eu sou estourado. Agora, hoje, quando eu desfiro com uma palavra meio torta para a pessoa, eu paro e falo assim, cara, às vezes se eu for para casa, aquilo fica me incomodando. Por que eu falei assim? Por que eu agi dessa maneira? E às vezes eu não fico em paz enquanto eu não chamo a pessoa e falo assim, fulano, desculpa, não deveria ter falado desse jeito. A pessoa fala assim, nossa, mas não foi nada. Não, mas para mim foi. Para alguém que quer se parecer com Cristo, esta não é a maneira de se falar. Você entende? E isso não está me colocando em condição melhor que outras pessoas, não, gente. Todo mundo está passando por esse processo na vida. Que se coloca diante de Jesus, já sabe que em algum momento era de uma forma e que hoje aquilo que era incomoda. E, gente, a única coisa certa no mundo é a de que nós mudamos. E que se nós tivermos que mudar, se for para nós mudarmos, que seja para melhor em Cristo Jesus. Maravilha, meus queridos. Nossa, por mim eu ficaria aqui a semana inteira conversando com vocês, mas infelizmente nós temos que nos encaminhar para o final aí, né? E aí eu já vou pedir para cada um fazer as suas considerações finais. Vou fazer o caminho inverso agora, meu querido Galter, começo por você.
Diga lá quais são suas considerações finais. Rapaz, para mim o que fica é a ideia aí de nunca nos esquecermos de quem nós somos e o nosso papel aqui na Terra, na vida, né? E a gente nunca se esqueça que nós somos pecadores e que é isso, a gente se limita a isso. Que a gente não perca o nosso sentido aí de posição. Show de bola. Agora é sua vez, Thiagão. Diga lá, o que você tirou da lição essa semana? Cara, eu acho que eu vou roubar a fala do Simon, porque eu achei incrível. Nós temos que nos esforçar para parecer mais com Jesus. Eu acho que seja em questão de julgamento, seja em questão de aproximação das pessoas, seja em questão de construção de palavras, como ele disse, nós temos que nos esforçar mais para parecer mais com Jesus. Achei interessante você comentar sobre isso, antes do Simon falar aí as suas considerações, porque na lição vem trazendo um trechinho do livro Caminho a Cristo, na página 58, da nossa queridíssima Tia Ellen White, que não poderia faltar nesse episódio, e ela vem dizendo o seguinte: não mais se comportarão de acordo com os antigos desejos, mas pela fé no Filho de Deus, seguirão seus passos, refletirão seu caráter e se tornarão puros assim como ele é puro. Então, acho que muitas vezes a gente acaba se prendendo ao pecado, né? Acaba achando que não somos dignos da salvação, mas a verdade é Jesus quem vai nos salvar, né? A lei, ela não nos salva, mas ela mostra pra gente que a gente tem a necessidade de um Salvador. Diga lá, meu querido Simon, o que você achou da lição essa semana, suas considerações finais. Eu penso não, a palavra do Senhor revela, né, que pelo contemplar nós somos transformados. A questão é no que nós estamos gastando tempo contemplando. Certamente, se o nosso tempo for dedicado de maneira com qualidade, não só com quantidade, mas com qualidade em Cristo, certamente, naturalmente, é o que nós já debatemos aqui, nós vamos começar a exalar o fruto do Espírito, que a gente sabe bem, a bondade, a paciência, o amor, a mansidão. É pela contemplação da pessoa de Cristo que nós somos transformados. O meu apelo hoje a você que está escutando este podcast é o seguinte: gaste tempo contemplando a Cristo. Gaste tempo contemplando o que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Gaste tempo contemplando as obras da criação, porque só assim o seu julgamento vai estar mais alinhado ao que Deus quer, ao que Deus, a maneira como Deus enxerga, a maneira como Deus olha. Então a gente nunca pode esquecer que o que nós gastamos tempo contemplando, nisso nós nos tornaremos. Maravilha, show de bola. Estamos encerrando mais um episódio dessa semana. Espero vocês na semana que vem. Lembrando que você pode entrar em contato com a gente para poder participar do podcast e enviar alguma pergunta ou alguma sugestão através do nosso Instagram, @HopeClassVix. Beleza? Um grande abraço para você e até semana que vem.